Queridos, nós estamos começando hoje, nesse primeiro dia, de culto do ano. Nós estamos nos reunindo pela primeira vez, um dia especial, porque é dia de ceia, como o pastor José Luiz falou, dia de alegria, onde nós podemos lembrar do que Jesus Cristo fez na cruz. A gente se lembra que Ele ressuscitou e que Ele tem cuidado de nós de uma forma muito especial. Amados, é sempre muito bom podermos estar juntos. É sempre muito bom podermos olhar um no outro. É sempre muito bom podermos caminharmos juntos. E é sempre bom, e principalmente, é sempre muito bom obedecer a Deus. Eu quero trazer para vocês, nesse mês de janeiro, uma série de estudos a partir da vida de Elias. Pastor, por que Elias? Bom, o que Deus coloca no meu coração. Amados, nós temos falado muito sobre tempos difíceis, de lutas, de problemas, de perseguições, coisas naturais daquilo que a Bíblia fala sobre os últimos dias. Mas também temos ouvido falar muito de coisas extraordinárias, de milagres, de prodígios, de maravilhas, de coisas intensas da parte de Deus para conosco e a partir de nós para o mundo. E Deus trouxe no meu coração a passagem de Elias, aquilo que nós aprendemos com o que ele viveu. É a maneira especial com que ele lidou com problemas. Então, falaremos bastante sobre milagres. Falaremos sobre dedicação, fé, acreditar no sobrenatural, esperar coisas diferentes daquelas que o normal tem nos mostrado. Um Deus extraordinário, um Deus que faz coisas diferentes muitas vezes daquelas que nós imaginamos. Oportunidades. Começar a entender que a dificuldade é uma oportunidade, que a luta é uma oportunidade, que o momento difícil é uma oportunidade, que a enfermidade é uma oportunidade, que pessoas ruins são oportunidades de você clamar a Deus e trazer o sobrenatural, de mudar uma pessoa, de mudar uma circunstância, de mudar um diagnóstico. E amados, nós vemos muito isso na vida de Elias. Nós estamos em 1 Reis capítulo 17. Eu quero começar dizendo, amados, não se intimidem com desafios, e nem com as oposições. Não fiquem com medo daquilo que é complicado para você. Deus quer levantar nesses tempos difíceis heróis, homens e mulheres chamados por Ele para se tornar extraordinários, se tornar heróis, pessoas que saem do meio para fazer algo diferente. Heróis que, quando a gente conhece mais de perto, como Elias, a gente acaba vendo que são pessoas muito melhores do que de longe. Deus quer que você seja conhecido. E na medida que você seja conhecido, ou seja, que Ele tira você do meio, que você deixa de ser mais um e se torna um em especial, que esse é o grande desejo para as nossas vidas. A gente fala muito sobre essa palavra especial porque a gente quer dar um valor maior. A gente quer lutar para que nós não sejamos absorvidos pelas circunstâncias, pela multidão, e muitas vezes nos acomodemos naquele lugar, muitas vezes nos escondendo nesse lugar, onde Deus, principalmente onde Deus não consegue falar através de nós. Elias foi esse homem. Elias foi esse homem que veio de uma cidadezinha que não tem nem no mapa, um lugarzinho praticamente insignificante, mas que tem um valor muito grande. Foi um dos maiores heróis do povo de Israel. Não é por conta do lugar, não é por conta se você é grande ou pequeno, tem muito ou tem pouco. É por conta do que você consegue ouvir, é por conta do que você consegue acreditar, é por conta do que você consegue aplicar naquilo que diz respeito a Deus na tua vida. Amém? Deus, Ele está te chamando para que você acredite que Ele pode, através da tua vida, fazer coisas extraordinárias.
E coisas extraordinárias, amados, não é coisa que vai te trazer fama. As coisas extraordinárias que eu estou falando aqui é que vai trazer o reino dos céus aqui para a terra. Esse é um grande benefício. E antes mesmo desse benefício ser transmitido através da tua vida, ele vai ser transmitido na sua vida. Amém? Você vai ser beneficiado com a presença do Senhor. Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso significa que é um processo. Isso é um processo, amados. Pode ter certeza, as maiores bênçãos, as maiores conquistas, aquelas coisas que vão ficar marcadas por toda a sua vida, você não vai alcançá-la parado. Você vai alcançar na caminhada, na jornada. Na medida que você coloca o teu coração por inteiro, na medida que você coloca a tua vida por inteira naquele processo, naquele objetivo. Quando Deus te chama para fazer parte de uma igreja, o pastor José Luiz, sempre com muita sabedoria, ele falou sobre o dia da ceia. Tem pessoas que não perdem ceia, transformam aquele dia quase que num dia religioso. Quase que num dia, se eu não for ali, amados, Deus quer que você entre por completo. Não é para praticar algo por praticar. É que na medida que você entra naquele chamado, você entre com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu sentimento, com toda a tua força. Existe uma necessidade de nós rompermos aquilo que nos traz um certo conforto de fazer sempre. Eu tenho que fazer sempre e sempre fazer melhor. Então Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ou seja, estou falando de processo. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e da nossa perseverança. Quando eu vejo esse texto, essa frase de Albert Einstein, parece que é uma coisa que depende de mim. Não. A frase é muito boa quando nós conseguimos aplicá-la na dependência do Senhor. É o Senhor que nos dá capacidade. É o Senhor que nos dá vontade, é o Senhor que nos dá perseverança. Por isso é tão importante nós buscarmos a face do Senhor, buscarmos a presença do Senhor, aprendermos a ouvir a voz dEle, aprendermos a entender como a voz dEle se manifesta no meio das situações. Eu começo falando para nós não temermos as oposições, nem os momentos difíceis. E vou acrescento, de nós acreditarmos que os momentos difíceis são oportunidades de nós crescermos, de nós nos fortalecermos, de nós conhecermos mais a Deus. Então não posso temer a dificuldade, eu não posso ter o meu problema. Quando se fala muito que 2022 vai ser um ano difícil, mas o pastor Lauro Martins já fala, vai ser um ano extraordinário, vai ser um ano de revelação, vai ser um ano de poder. Eu acredito, amados, que vai ser um ano que nós mais vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Agora, amados, como que eu vou viver o sobrenatural de Deus se eu não me entrego a esse Deus? Se eu não permito que Ele faça diferença na minha vida? Tem um texto, amados, de processo, que fala sobre Gideão, que está lá em Juízes capítulo 6, Juízes 6. Onde Deus chama Gideão para uma obra. E Gideão, ele começa a falar assim, olha, eu sou o menor dos menores, o meu lugar de onde eu vim, eu sou pequeno, eu sou pobre, eu sou fraco. Aí Deus fala para ele assim, Gideão, já que eu estou contigo, acredita, vai, experimenta, vem ao encontro disso que eu estou dizendo para vocês, amados. Não permita que certas questões, que diz que você veio de tal lugar, como Elias veio de uma cidadezinha inexpressiva, como Gideão, ele era um homem muito pequeno, ele era muito fraco. Não tem a ver conosco. Não tem a ver com o que temos. Amados, nós precisamos aprender mais e mais, e principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que vem de Deus. Já que Deus está contigo, já que você está com Deus, irmão, comece a acreditar nas coisas improváveis. Comece a acreditar nas coisas extraordinárias, que não são comuns, que não costumam acontecer sempre, mas acontecem na vida daqueles que se permitem ser usados por Deus. Se permitem ser usados por Deus. Amém. Glória a Deus. Se está sendo colocado diante de nós uma oportunidade, ou seja, um ano que vai ter muitos desafios, amados, acreditem que esses desafios vêm para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, através da nossa história.
através da história dos nossos filhos. Pastor, está muito difícil. Glória a Deus. Eu não vou permitir que isso me abale ou que isso me prenda. Pelo contrário, isso vai me lançar como uma mola, né? Como algo que me lança para muito alto. É a oportunidade que eu tenho para ver a Deus. No que diz respeito a Elias, nós não podemos separar as pessoas, né, no caso de Elias em especial, e a nossa vida também, do contexto das épocas que nós vivemos. O caráter interior, no nosso ser, ele é como um aço que precisa ser talhado, moldado na bigorna do tempo, forjado no contexto da história. Todos os grandes homens e mulheres, todos, experimentaram o calor do fogo purificador. Amados, Deus precisa nos preparar para nos usar. Deus precisa nos preparar para nos usar. E Ele quer fazer isso. E Ele está fazendo isso. Você já tem muito mais do que você imagina para fazer muito mais do que você está fazendo. Ou seja, dá para ir mais. Dá para você orar mais, dá para você ler mais, dá para você profetizar mais, você pode curar mais. Eu não estou falando de nós, eu estou falando de Deus em nós. Deus estando em nós, Deus fazendo em nós, nós dependendo do Senhor, nós buscando ao Senhor, nós nos relacionando com as coisas do Senhor, nós podemos fazer muito mais, porque Deus nos deu muito. Você crê dessa forma? Ou você tem dificuldade de ver o favor de Deus na tua vida? Amado, se você tem dificuldade de ver o favor de Deus na tua vida, começa a quebrar isso. Começa a declarar, começa a profetizar que você é do Senhor, e no Senhor sim, você pode ver coisas extraordinárias. Não fugindo das dificuldades, mas nela, vivendo as coisas extraordinárias. Elias foi um dos camaradas que mais na história fora forjado pelo fogo, né? Por isso é fundamental, né? E eu estou entrando na história de Elias, apresentando ele, né? Os tempos difíceis, a importância dos tempos difíceis, né? E em especial onde Elias ele entra na história. Quando nós entendemos o contexto da história onde Elias entra, quando ele começa a ser falado lá em 1 Reis capítulo 17, a gente começa a entender como Elias ele foi grande, como Elias foi importante. Amados, se nós estamos para viver tempos difíceis, como você pode vir a ser importante? Toma posse disso, amém? Glória a Deus, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Elias foi o maior profeta de Israel, um homem importantíssimo. Por quê? Porque ele é usado no momento difícil. Ele é conhecido numa época muito complicada da história de Israel. Por exemplo, tempos difíceis, por 120 anos Israel foi reinado por apenas 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Foram homens que andaram com Deus, mas também andaram sozinhos e fizeram coisas erradas. E na medida que o tempo foi passando, logo depois do reinado de Salomão, existe uma guerra civil e Israel se divide. Aí se cria o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte chamado de Israel e o reino do sul chamado de Judá. Tá? Tiveram muitos reis. No reino do norte, todos foram péssimos reis. No reino do sul, parte andaram com Deus. Nós estamos falando mais do reino de norte, onde Elias ele entra na história. Todos foram péssimos reis. Péssimos por quê? Porque andaram distantes do Senhor. Fizeram coisas ruins segundo o plano, segundo o propósito, segundo o que Deus gostaria que fizessem. E na medida que eles iam fazendo, eles iam gerando pessoas ou reis ruins. Então na medida que o tempo vai passando, a história vai ficando pior. Era um rei pior com o outro. Começa no reinado do norte, com Jeroboão, vai passando por Nadab, Bazá, Elá, Zinri, Onri, até chegar no rei onde Elias entra na história. Amados, Israel ficou uma bagunça.
ficou um lugar terrível. Derramamento de sangue, assassinatos, conspiração, maldade, intrigas, imoralidade, traição, engano, ódio, idolatria. Se iniciava no coração de quem? Dos seus reis, que estavam no trono, e se derramava sobre todas as pessoas daquela terra. Aí você pergunta para mim, pastor, poxa vida, que no povo de Deus aconteceu tudo isso. Tem um texto que me chama muita atenção, eu queria compartilhar com vocês. Está lá em 1 Samuel 8,7, que diz assim: disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Amados, eles escolheram ter reis como os outros povos. Preferiram abrir mão da direção, preferiram abrir mão do reinado, do senhorio. Tiveram a oportunidade de continuar caminhando com Deus, mas preferiram ser igual aos outros. Amados, tomem cuidado, precisamos tomar cuidado de não querermos aquilo que o mundo vive, trazer para dentro da nossa casa, trazer para dentro da nossa vida, escolher coisas que nos distanciam de Deus. Porque, amados, a história, a tendência é piorar. E foi justamente isso que aconteceu. Esses reis foram distanciando-se do Senhor. E com o distanciamento deles, no coração deles só vinha maldade. Amados, parece muitos dias de hoje. Homens apaixonados por si, corrompidos, que querem corromper. Um mundo que fica cada vez mais difícil por amor ao dinheiro, a ganância ao dinheiro. Não importam as pessoas. O pastor José fala assim que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e as pessoas em segundo lugar. Mas cada vez mais as pessoas estão distantes uma da outra, porque cada vez mais as pessoas estão distantes de Deus. Amados, serve para eles, serve para nós também. Serve para nós também. E temos que ter cuidado com as nossas escolhas, inclusive das nossas autoridades. Quando fizermos isso, estamos para fazer, façamos diante do Senhor. Não é uma coisa para você escolher na emoção ou por conta de uma informação A ou B. Faça isso em oração. Não só escolher a autoridade que você vai colocar no governo, mas principalmente escolha aquilo que você vai viver, para que você não viva. E isso daí é muito delicado, é muito sensível e pode levar você para distante de Deus de uma forma terrível. E quanto mais você se distancia, mais você tende a se distanciar. E quanto mais isso acontece, mais você contamina quem está ao teu redor. E foi o que aconteceu com esses reis. Foram reis terríveis, até chegar no mais terrível dos reis que reinou em Israel. E o nome desse rei é Acabe. Acabe, e entra uma outra personagem na história, Jezabel. Lá em 1 Reis 16:31 fala o seguinte: como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, o primeiro rei, de fazer as coisas erradas que ele fez, tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Amados, de todos os reis de Israel, tiveram mulheres. A única que fora contada ou dada importância nessa história foi Jezabel. E por quê? Porque na verdade quem reinava em Israel não era Acabe, era Jezabel. Ela manipulava e ele se permitia ser manipulado. Ela toma o lugar do marido e procura fazer o que ela quer. E ela era terrível. Ela é uma mulher com uma outra cultura e ela traz uma cultura ruim. E Acabe permite que isso venha para Israel. Então aquilo que estava ruim fica pior, porque eles inserem dentro da cultura a idolatria, a feitiçaria, o sacrifício de crianças. Amados, se nós não cortamos o mal, e nós temos a oportunidade, nós estamos começando um novo ano, é um ano de oportunidade, é um tempo de oportunidade, é um tempo de recomeço, é um tempo de nós olharmos para Jesus, e em Jesus nós vemos redenção, ou seja, a oportunidade de nos organizar, de começar de novo, de falar: Senhor, eu errei, eu não quero mais errar. Faz essa contabilidade, faz essa reflexão.
Não permita que o mal ele vai tomando o espaço e vai continuando a aumentar a cada dia. Nós temos oportunidade, e quando a gente chega nesse tempo de ano novo, pastor, mas eu já muda. Não, deixa continuar. Novamente o pastor José Luiz, assim, eu fico pensando quando as pessoas estão ministrando e fico aplicando e quero que aquilo cresça dentro de mim, eu quero que aquilo se torne vida dentro de mim, eu quero que aquilo não passe desapercebido. Ele falou: amados, se vocês não foram fiéis nos dízimos no passado, seja a partir de agora. Eu tomo isso como exemplo para todas as demais coisas. Para todas as demais coisas. É tempo de recomeço, é tempo de novamente buscar algo que me leva para próximo de Deus, para que em Deus eu possa ver o extraordinário acontecer. Mas é uma parte. Vamos voltar aqui para a história de Elias. Então, primeiro, Acabe é o pior, porque ele continua fazendo as outras coisas e ele casa com uma mulher que traz para dentro de Israel coisas terríveis. Eles introduzem, ou permite serem introduzidos dentro de Israel, dentro do seu convívio, dentro da sua cultura, dentro da sua casa. Adoração a Baal. Ecoa em Israel somente após esse casamento um Deus que não era Deus, que era um Deus que tinha, segundo eles, poder sobre a chuva, sobre a fertilidade, controlava a estação do ano, colheitas, terra, prosperidade, riqueza. E eles permitem que as práticas pagãs e os sacrifícios, e por conta disso a impiedade só cresce em Israel. Em termos espirituais, ou seja, existia uma necessidade urgente eu preciso de alguém que entra na brecha. Eu preciso de alguém que entra nessa fresta que está separando um homem de Deus. É aquele lugar onde Deus quer que nós entremos, tá, gente? É o lugar onde Deus quer que nós venhamos nos colocar nesse ano. Você está entendendo? Eu estou fazendo um paralelo com a vida de Elias, mas para mostrar aonde Deus quer que nós estejamos. A gente vê que Israel começa a caminhar por algo terrível e Deus fala: chega, eu preciso de alguém que entra na brecha. Eu preciso de um homem extraordinário, eu preciso de um homem que não se embaraça com as coisas desse mundo, que ele chega e faça a diferença. Não por ele, não contando com as suas capacidades, mas contando comigo, ou seja, obediência. Quando a gente vê lá no capítulo 17 de 1 Reis, a gente vê que Deus fala com Elias, e Elias chega diante de Acabe e de Jezabel, que eram chefes, eram os todos poderosos, e dá uma ordem para eles. A gente vai falar disso lá na frente, mas é importante você entender. Deus prepara um ano, Deus está preparando um tempo, Deus está preparando uma oportunidade para que você ocupe espaços, para que você tome posse de lugares com a capacidade de Deus para fazer a diferença no meio que você vive. É para isso que Deus está te chamando, e é para isso que eu quero compartilhar essas palavras da vida de Elias, desse homem profeta que vem através da direção de Deus e faz coisas extraordinárias. Então 17:1 diz assim, 1 Reis 17:1: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Aqui a gente vê, amados, a ousadia de Elias. Aquele homem que vem de uma cidade que não tem nem no mapa, um homem, enfim. Ele chega diante do rei, do mais poderoso, daquele rei que matava, daquele rei que se prostituía, daquele rei que fazia coisas terríveis. Ele não se embaraça com isso. Essa é a maneira que Deus quer que nós lidamos com as coisas. Não se embaraça. E ele fala: não vai chover. Amados, não tem aí só Acabe e Jezabel. Olha só, tem por trás disso a entidade que eles acreditavam, que segundo eles era que determinava a chuva, que determinava a colheita, que determinava a prosperidade, que determinava isso, que determinava aquilo, que fazia e acontecia. E ele já vem falar assim: não vai chover. Não vai chover. E se não vai chover, não vai ter colheita. Se não tiver colheita, vai ter fome. E por conta da fome vai ter morte. Eu estou falando para vocês que quem manda não é o teu Deus. Segundo a palavra do Senhor eu te digo, vai acontecer dessa forma. E foi isso que aconteceu.
E é isso que Deus quer que nós façamos. Amados, sabe o que significa Elias? O significado do nome de Elias? Né? Elias significa: eu tenho um Deus e o seu nome é Jeová. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para nós todos. Eu me incluo nisso. Nós temos um Deus, independente de quem seja o nosso opositor. Nós temos um Deus e o seu nome é Jeová. Amados, eu preciso deixar isso muito claro diante dos meus olhos. Quando houver uma circunstância contrária, quando houver uma perseguição, eu tenho que falar: eu tenho um Deus e seu nome é Jeová. Amados, esse é Elias. O nome de Elias, quando ele fala para Acabe e Jezabel: meu nome é Elias, ele está falando assim: eu tenho um Deus, tá? E o seu nome é Jeová. Amados, diante do problema, você pode chegar e falar assim: eu tenho Jesus e Ele é poderoso. Amados, essa é a nossa maior arma. O nome de Jesus. Quando nós oramos em nome de Jesus, quando nós profetizamos em nome de Jesus, quando nós determinamos cura em nome de Jesus, essa é a nossa melhor arma. E muitas vezes não temos colocado em prática. Qual é o teu nome? Meu nome é Paulo. Meu nome é André. Meu nome é José. Todos nós temos um nome. Mas nós temos um nome que está acima de todos. Nós temos um nome a nosso favor que está acima de todas as coisas. E esse nome é o nome de Jesus. Jesus é o Senhor de todas as coisas. E Ele é capaz sim de mudar circunstâncias contrárias e colocar um basta nos absurdos que muitas vezes, ao invés de nós lutarmos contra, nós estamos nos acostumando com Ele. A sua terra, né? Nós somos especiais para Deus, como Elias se torna especial para Deus, não por aquilo que ele tinha, de onde ele vinha, mas por conta daquilo que ele creu. O estilo de Elias, quando ele chega e já vai falando: olha, não vai chover, não vai ter isso, não vai ter aquilo, meu nome é Elias, é um estilo daquele que sabe o tempo de urgência que ele vive. Nós estamos num tempo de urgência. Nós estamos num tempo onde nós precisamos, onde Deus nos chama urgentemente para nos posicionarmos, para entendermos qual é o nosso chamado, entendermos a nossa importância, entendermos quem somos, a nossa identidade em Cristo, entendendo que tudo o que passamos serve para Deus nos ensinar, e entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo tempos que vão ficar cada vez mais complicados se você lidar com eles no braço, na carne. Nós, como igreja de Cristo, isso tem que ser muito natural para nós. Precisamos aprender a viver no sobrenatural. Muitas vezes a provisão da tua casa talvez não venha por conta do teu trabalho, ou por isso vai faltar trabalho, mas não vai deixar de vir, porque o Senhor vai colocar na tua mesa o melhor da terra. Amém? Muitas vezes você não vai colher porque você plantou, você vai colher pela graça de Jesus. Em outras circunstâncias, diagnósticos impossíveis, vai ser apresentado como um grande milagre, e as pessoas vão bater na tua porta: nossa, mudou tanto. Mas isso é sobrenatural. Em que ambiente que você tem procurado viver? Em que ambiente você tem procurado se desenvolver? Quais as armas que você tem buscado para lutar? Amados, isso é super importante. Pastor, eu tenho trabalhado muito, glória a Deus. Eu tenho procurado estudar muito para que eu possa ser promovido no meu trabalho, glória a Deus. Eu tenho feito exercícios, eu tenho me capacitado, eu tenho lido, glória a Deus.
Mas o que você tem feito com isso? Principalmente quando isso diz respeito a Deus. Você tem colocado os teus talentos na presença do Senhor e permitido que Ele use isso para o reino? A tua capacidade de relacionamento. A gente está falando sobre estar na brecha. Ou seja, acreditar que Deus quer me usar. E Deus usou Elias como ele era. Num primeiro momento, e depois ele foi capacitando. Isso a gente vai falar semana que vem sobre o treinamento de Elias. Como foi importante. O homem mais especial de Israel foi treinado. Deus quer nos treinar. Ele precisa nos treinar. Mas o que você tem feito com as coisas que Deus tem dado para você? Não tem a ver com valor, tem a ver com entrega, tem a ver com intenção, tem a ver com sentimento. Amados, Deus não precisa de muito para multiplicar e sustentar multidões. Mas Ele precisa de pessoas que acreditam, de pessoas que colocam o seu coração e façam com que aquilo seja intenso para Ele. Você quer viver extraordinário? Você quer viver essa atmosfera, meu irmão? Nós precisamos olhar para Elias, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos começar a acreditar nessa vida que Deus tem nos dado, que não é uma vida normal, é uma vida sobrenatural. É uma vida que a gente vive o natural, mas trazendo o sobrenatural. Pastor, como que eu vou encontrar isso? Meu irmão, você precisa orar mais. Você precisa ler mais a palavra de Deus. Mas isso é suficiente dentre tantas outras coisas que nós temos que fazer em relação ao Senhor, em relação à vida, caráter, moral e tantas coisas. Eu preciso começar a aplicar. Pastor, eu não sinto. Não faça por sentimento. Creia, faça por fé. Dê um passo adiante. Dê um passo adiante. A gente vai ver que Elias ele tinha uma característica. Quando Deus falava, ele fazia. Ah, não vai dar. Ah, não sei. Vai ser complicado. Ele teve lutas, sim, como nós temos, e ele era homem. Mas em todas as coisas ele obedecia. E ao obedecer, ele via manifestações incríveis do Senhor sobre a vida dele. E nós precisamos ver essas manifestações incríveis das nossas vidas. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo desses últimos tempos, nós precisamos começar a buscar coisas extraordinárias. Não queira somente ouvir. Ah, fulano foi curado. Ah, Beltrano teve tal situação. Queira viver isso. Queira viver. Queira milagre na tua vida. Começa a buscar milagre. Começa a buscar sobrenatural. Começa a profetizar. Na semana passada eu falei sobre isso. Eu falei, gente, antes de você viver alguma coisa, lança uma palavra profética sobre aquilo que você quer viver. Deixa Deus sair na frente. Deixa Deus começar a tomar espaço. E quando você chegar lá, você já vai começar a ver a glória de Deus sendo manifesta, porque você creu de antemão. Lança lá na frente. Deus, eu quero isso, em nome de Jesus, eu vou realizar. E você, por fé, você lança a palavra. A gente só espera chegar, agora eu vou fazer. Agora vai ser no braço. Meu irmão, você se cansa, você não consegue chegar em lugar nenhum. Então a gente vê na vida de Elias 3 verdades. O nome dele tem que ser o nosso nome. Eu tenho um Deus e o seu nome é Jeová. Esse é teu cartão de visita. Quem que você é? Eu sou de Deus e Ele é poderoso. Eu não estou falando para você dar esse cartão simplesmente para uma pessoa, embora seja importante você fazer isso, porque você evangeliza. É importante você dar esse cartão para o teu problema, para a tua dificuldade, para o teu impossível. Eu tenho um Deus, e o nome dele é Jeová, e Ele é poderoso. É Ele que controla todas as coisas. Não é porque eu tenho capacidade, é porque a capacidade vem do Senhor. A minha parte é crer, é acreditar. Em qual tempo? Num tempo de urgência. Tem que ser logo. É agora que isso vai acontecer. Amado, saia daqui com esse sentimento. Saia daqui com esse sentimento. Deus, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Eis-me aqui, me envie para eu acreditar no poder da cura. Envia para eu
poder acreditar no poder do sobrenatural. Me envie para que a minha vida seja muito mais pautada pelas tuas coisas do que pelas coisas que eu tenho escolhido. Me envia, me envia, me envia, a fim de que eu veja milagres acontecendo. Meu irmão, nós precisamos ver milagres. O mundo precisa ver milagres. Nós precisamos orar para que a atmosfera de milagre, para que o ambiente de milagre aconteça mais na igreja de Jesus. Se fala tanto de escândalo, se fala tanto de situações, disso, daquilo. Amados, temos ouvido tão pouco sobre milagres. Daqui a pouco a gente para de acreditar. A gente viu o que aconteceu em Israel. Os reis foram se afastando de Deus e cada vez mais Deus deixou de fazer parte da vida deles. E na medida que Deus sai, começa a entrar outra coisa. Amados, não permita que os milagres se afastem da sua vida. Não permita que as coisas extraordinárias de Deus sejam distantes cada vez mais. Acontece agora. Amados, comece a orar para que isso aconteça todo dia. E para que você veja, para que as pessoas vejam, para que todos saibam que Deus, Ele é presente nos dias de hoje. Em nome de Jesus eu creio que nesse ano de 2022, se você acreditar dessa forma, vai ser o ano que você mais vai ver milagre, mais vai acontecer extraordinário sobre a tua vida. Pastor, você está falando que é fácil? Não estou falando que é fácil. E durante esse mês de janeiro a gente vai falar sobre o que é necessário para viver isso. Sobre o treinamento, por exemplo, que Elias teve. Mas nós precisamos começar. Elias, ele ouviu a voz do Senhor. Ele enfrentou um monstro. Aí Deus falou assim, tem mais para te ensinar. Ele tira Elias do lugar do reino lá e leva ele para um deserto. Mas antes mesmo dele ser treinado, ele já estava fazendo a vontade do Senhor. Pastor, o que eu preciso? Preciso fazer o curso de vida cristã, eu preciso fazer a escola de líderes. Amados, sim. Mas se você acreditar em Deus, você já tem muito para fazer, muitas coisas, muito mais do que você tem feito. Eu quero finalizar com lições de um profeta da vida de Elias que fica na brecha. Quando você se coloca na brecha e fala assim, Deus me usa. Tem algumas coisas que são importantes nós considerarmos. Primeira delas, Deus procura pessoas disponíveis. Quando? Em tempos difíceis. Homens disponíveis na mão do Senhor se tornam homens extraordinários. Então, amados, antes de você ter uma vida extraordinária, em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Antes de você ser extraordinário, você precisa ser disponível. Deus, estou aqui. Pode me usar. Mas como se operacionaliza isso? Eu não sei, estou chegando aqui pela primeira vez na igreja. Quem tem aqui nesse grupo aqui menos de 2 anos aqui na Church? Pode levantar a mão? Menos de 2 anos. Tem bastante gente. Pastor, eu não sei nem como eu chego na escola. Pastor, eu não consigo participar de uma célula. Procura saber isso. Eu estou à disposição para te ajudar. Eu estou à disposição para que você possa, por conta da sua disponibilidade, pelo seu interesse, pelo seu desejo, se tornar uma pessoa extraordinária. E isso é fundamental. Deus não chama os capacitados, Ele capacita quem Ele chama. Eu creio muito nisso. Ele está te chamando, eu quero te capacitar, eu quero te entregar dons, eu quero te entregar talentos, eu quero colocar nas tuas mãos oportunidades, eu quero fazer com que você faça coisas extraordinárias, viva coisas extraordinárias. Amados, quando você está no radar de Deus, quando você está no holofote de Deus, amados, as coisas vêm atrás de você. Na verdade, a Bíblia fala dessa forma, não é eu que corro atrás da bênção, a bênção que corre atrás de mim. Eu corro na direção do Senhor.
Eu tenho que aprender a correr na direção de Deus. Não adianta eu querer ser forte diante do problema. Eu preciso ser forte no que diz respeito a Deus, porque naturalmente eu vou saber lidar com todo tipo de problema. Pessoas disponíveis, pessoas extraordinárias. O segundo ponto, os métodos de Deus, a maneira que Deus trabalha, é surpreendente. Quem se levantou contra Acabe e Jezabel, que era um reinado, não foi um exército. Deus não mandou um príncipe. Deus mandou Elias. Não fique imaginando Deus mandar os grandes homens que você conhece, ou esperando que esses grandes homens façam alguma coisa. Comece a esperar que você faça essas coisas. Não fica mais na dependência. Orem por mim. Me explica. Amados, para mim chegar aqui para estar ministrando, eu passei horas e horas ouvindo, horas e horas lendo, pedindo para Deus me dar discernimento, pedindo para Deus me dar de direção. Procurei as minhas experiências com essa palavra e as tive. E estou compartilhando com vocês, para que vocês se animem a fazer o mesmo, a fim de que vocês, da mesma forma que eu tive, vocês possam ter experiências com a palavra. Quando você está lendo Deus, o Espírito Santo começa a falar com você. Não fica só dependendo da palavra que é dada, mas procure os teus momentos, procure o teu tempo com Deus. Fecha a porta, dê exclusividade, dê importância, fala com Deus, espere que Ele fala com você. Nós precisamos disso, porque a maneira que Deus vai trabalhar é surpreendente, é totalmente diferente. Como Deus me usaria? Sim, Ele usa, porque Ele sempre faz dessa forma. Ele usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E a maneira que Ele trabalha normalmente é diferente daquilo que a gente está imaginando. Você está com um problema, você está com uma dificuldade, você está com uma luta, e você começa a imaginar milhões de coisas de como aquilo vai acontecer. E você se pega a isso ou aquilo, e parece que todas as outras oportunidades não prestam. Só tem que ser daquele jeito, do teu jeito, amados. Não é assim. Não é dessa forma, é da forma que Deus quer. Deus levanta Elias para derrubar uma estrutura, um reino, para ensinar para aqueles lá que Deus é Deus e Ele é poderoso. O terceiro, nós nos colocamos diante de Deus quando? Deus, Ele está buscando homens e mulheres cujos corações estejam completamente entregues a Ele, que não se misturam com o cenário à sua volta. Ou seja, amados, não tem medo de circunstâncias. Amados, quando nós estamos com Deus, nós não precisamos do que o mundo normalmente conta para fazer alguma coisa. Quando nós estamos com Deus, nós contamos com os milagres, com os prodígios, com as maravilhas. Mas eu preciso entrar de coração nisso. Eu vou contar uma historinha para vocês. O personagem chama Sam, mas podia chamar Antônio, João, José. Ele participava de um grupo de teatro. E ele era muito bom no que ele fazia. Então, cada vez mais, os melhores papéis eram direcionados para ele. Cada vez mais ele ficava com as melhores falas, com muito mais tempo. Ele se entregava de coração para aquilo, ele se preparava, ele lutava. E cada vez mais ele crescia e despertou no meio daquele grupo teatral o que? Ciúmes. E começaram a questionar: poxa, por que ele tem o melhor papel? Por isso que ele é famoso, por isso que ele está no holofote, por isso que todo mundo chama ele. Se ele tivesse um papel comum, e talvez não seria dessa forma. E o responsável falou: tá bom, vamos colocar outra pessoa para fazer esses papéis melhores, vamos colocar ele no papel mais insignificante daquela peça de teatro, mais insignificante. Ele vai ficar num canto, não tem uma palavra. E foi isso que aconteceu. No final da peça, no final do teatro, ele foi considerado o melhor ator. Somente por conta dos gestos, da maneira que ele tinha afeição, ele participava da cena com expressões, ele não precisava falar nada, mas o coração dele estava naquilo.
Não foi porque ele tinha, foi porque ele acreditava, foi porque ele esperava querer fazer o melhor. Amados, nós precisamos ter esse sentimento dentro de nós. Talvez você não tenha o melhor carro, talvez você não tenha a melhor casa, talvez você não tenha tanto conhecimento. Talvez você não esteja tendo tanta oportunidade. Amados, para Deus não precisa ser muita coisa, só precisa acreditar. Pastor Daniel, no domingo passado ele falou sobre o menino que tinha alguns peixinhos e um pouquinho de pão. Entregou na mão de Jesus e Jesus fez com que aquele pouquinho se transformasse num alimento de multidão. Amados, não é por aquilo que nós temos, é por aquilo que acreditamos. Amados, seja como o Sam. Se você estiver num cantinho, faça o melhor. Talvez você não seja o mais importante da igreja no que diz respeito a cargo, mas naquilo que você começar a fazer, faça com excelência. Talvez você não tenha cargo nenhum, talvez você não foi chamado para trabalhar no ministério ainda. Amados, não importa. Quando você chega na igreja, você pode ser aquele que faz com que a pessoa que chegou se sinta dentro da igreja mais amorosa do mundo. Porque você vai até ele, você abraça ele, você dá boas-vindas. De repente ele pergunta: quem é você? Eu sirvo a Deus. Seu nome é Jeová e Ele é poderoso. Deus precisa de pessoas que entrem de coração. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Amados, para nós finalizarmos, eu digo que em tempos difíceis o Senhor quer homens dispostos a ocupar essas brechas. Esses lugares onde tem um espaço entre o homem e Deus. As falhas de segurança. Deus espera que você ocupe os lugares daqueles que restauram, daqueles que solucionam, daqueles que consertam aquilo que foi quebrado. Isaías capítulo 6, versículo 8 diz assim: o Senhor diz: quem enviarei? Quem irá por nós? O Senhor quer ouvir de vocês, ouvir de nós, em todos os momentos, em todas as oportunidades. Envia a mim. Senhor, eis-me aqui. Envia a mim. Envia a mim. Não porque eu sou bom, não porque eu sou famoso, não porque eu sou muito capaz, mas porque você tem um Deus e o seu nome é Jeová. Você tem um Deus, o seu nome é Jeová. Repitam comigo: eu tenho um Deus e o seu nome é Jeová. Eis-me aqui, Senhor, me envia. Em 2022 eu deixo de ser um homem disponível e me torno um homem extraordinário. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Eu queria orar por você. Eu queria que você ficasse em pé um instante. Amados, Elias é um exemplo de um homem de Deus. Nesse mês de janeiro, através dos ensinamentos, nós vamos encontrar uma atmosfera talvez muito diferente daquela que temos vivido. Mas ao encontrar essa atmosfera, eu creio que não apenas ao sermos enviados faremos algo, mas principalmente viveremos algo extraordinário. Deus não quer que nós sejamos somente aqueles que façam, aqueles que entregam, aqueles que produzem. Deus quer que nós possamos viver de forma extraordinária.
Eu quero convidar você, nesses próximos 4 domingos do mês de janeiro, que nós possamos estar juntos, orando, buscando, confrontando o nosso homem natural e mostrando para ele que nós podemos ser um homem sobrenatural, confrontando os nossos medos, confrontando as nossas vergonhas, dizendo para elas que elas estão subjugadas pelo poder que há no nome de Jesus, confrontando o nosso medo de sermos nós mesmos naquilo que Deus nos chamou a ser, restaurando a nossa identidade, restaurando o nosso nome, restaurando a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Elias lidou com medo, mas em todas as batalhas que ele enfrentou, ele tinha um Deus, e o seu nome era Jeová. E todas as vezes que ele baixou a guarda, e o Senhor veio até ele, ele se levantou, e ele foi e fez. Deus tem tanta coisa para derramar sobre as nossas vidas. Ele quer começar derramando hoje, nesse dia, nesse primeiro domingo de janeiro, nesse primeiro domingo de 2022. Eu ouso dizer que Deus trouxe para esse culto homens e mulheres que Ele vai levantar para fazer coisas extraordinárias. E quando você olhar para trás, no culto de virada desse ano, você fala: Deus, Tu és tremendo. Fecha os seus olhos. Senhor, eu quero Te agradecer, Pai. Eu quero Te louvar, porque o Senhor não tem me abandonado. Pelo contrário, o Senhor tem estado do meu lado todos os dias, tem cuidado da minha vida, tem cuidado da minha família. Senhor, eu posso olhar para trás e ver, Senhor Jesus, tantas vitórias. Tenho tantas histórias para contar, mas eu quero começar a partir de hoje, Pai, não só contar aquilo que passou. Eu quero começar a contar aquilo que eu vou passar, aquilo que eu vou viver. Senhor, derrama sobre mim uma unção sobrenatural, Pai, de ousadia, de coragem, de determinação. Senhor, eu não quero ser como aqueles que param, mas eu quero viver, Senhor Jesus, dias melhores. E Senhor Jesus, se estão dizendo que dias ruins virão, eles simplesmente virão para conhecer os dias melhores que eu vou viver em Deus. Pai, não apenas quero viver isso, meu Pai, dentro do meu núcleo, dentro da minha casa, mas a partir dele, eu quero fazer com que muitas pessoas Te conheçam. Conheçam um homem, Pai Todo-Poderoso, que mesmo passando lutas, consegue sorrir, consegue se alegrar, consegue jubilar, consegue celebrar. Aqueles, Pai Todo-Poderoso, que não vivem, Senhor Jesus, somente porque as coisas estão boas, mas vivem, Senhor Jesus, pela Tua palavra, pois ela é eterna, Senhor Jesus. Ela nos dará, Senhor, oportunidade de vermos coisas maiores, não só nesse tempo, mas também na eternidade no céu. Senhor, eu preciso acostumar, Senhor, a viver as coisas que são extraordinárias, as coisas que são naturais, que não fecham a conta, simplesmente acontecem porque o Senhor deu uma ordem, porque o Senhor disse que iria acontecer. Como Tu disseste, Senhor Jesus, lá no passado, que Jesus iria ressuscitar, Ele ressuscitou, que Ele seria Senhor, e Ele é Senhor, que Ele é nosso advogado, nosso melhor amigo, que Ele daria o Espírito Santo para ser nosso consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas e estaria conosco todo o tempo. Nunca estaremos sozinhos. Mas o não estar sozinhos, Pai, é uma manifestação de fé. É a busca, Senhor Jesus, por algo que somente em Ti se alcança. Deus, eu quero declarar essa palavra sobre a vida dos meus irmãos e os enviar, meu Pai, para viver, Senhor Jesus, dias extraordinários nesse ano. Que venham lutas e que nós possamos ter em nossos corações, Pai, a certeza que elas fazem propósito
que elas têm propósito na minha vida, que elas têm um objetivo de glorificar o teu nome.